Olá, meus amigos, muito bom estar aqui de volta com vocês para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse momento, essa pausa que a gente faz durante a semana para estar em contato com a espiritualidade amiga, nos amparando, nos intuindo. E muito feliz por estar aqui com vocês. Hoje a minha voz não está muito boa, estou me recuperando aqui de uma gripe, então estou um pouquinho rouca, mas acho que, apesar de estar rouca, né, dá para eu falar, vocês vão conseguir me entender bem, me ouvir bem. E a gente continua aqui no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Lembrando que esse capítulo, a gente vem aqui numa contextualização, falando de perdão, né? Desde o início desse capítulo 10, ele fala da misericórdia. Então, felizes são aqueles que conseguem ser os misericordiosos. No último vídeo, se você não viu, vai na nossa playlist, tá lá, O Argueiro e a Trave no Olho. Nós já havíamos falado sobre essa questão de como é o tempo todo estar olhando para o outro e não olhar para dentro de nós. Que o perdão ele está muito associado a isso, né? Eu não consigo perdoar uma pessoa que me ofendeu. Eu não consigo perdoar os erros daquela pessoa. Eu não consigo perdoar como que aquela pessoa, certos hábitos que aquela pessoa tem. E quando eu não consigo perdoar, não consigo aguentar, a gente fala assim, não aguento aquela pessoa, né? Quando eu não consigo aguentar certas coisas que aquela pessoa traz, na verdade, eu tô dizendo que eu sou certa, eu sou perfeita, e a outra pessoa, por ser diferente de mim, é a errada. Então, é ela que tem que se modificar. E aí, o que que eu tô fazendo nesse sentido? Eu tô prestando muita atenção no outro e esquecendo de mim. Se eu olhar mais para mim, se eu passar a olhar mais para mim nas coisas que eu posso modificar, eu não vou ter tanto tempo de olhar para o outro. Então eu estou prestando atenção no cisco do olho alheio e não estou vendo a trave, né? O grande tropeço, o grande obstáculo que está aqui na minha vista, impedindo que eu veja os meus próprios defeitos e impedindo, através do orgulho, que eu conserte também esses defeitos. Então, a gente vem vindo, né, falando de perdão, falando dessa coisa de olhar para nós primeiro, antes de olhar, de acusar o outro. E agora a gente vai falar do não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Vamos falar dos itens 11, 12 e 13. E lembrando, como eu sempre falo aqui, antes de começar esse estudo, é sempre bom fazer uma leitura de harmonização, porque eu não sei o que você estava fazendo, eu não sei que horas você está ouvindo esse estudo, mas a gente sempre está vindo de uma rotina, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Então é sempre bom escolher um texto para fazer essa leitura de harmonização e depois a prece, para depois a gente entrar aqui no estudo, tá? Então, indo para cá, para essa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 11, 12 e 13. Ele vai falar de uma frase, de uma passagem, melhor dizendo, que é bem conhecida, que é essa de atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Essa frase, mesmo para quem não é conhecedor do Evangelho, mesmo para quem não é cristão, é uma frase muito falada, né? Assim, quem não pecou que atire a primeira pedra. A gente não fala assim? E é uma passagem bastante conhecida e está relacionada com isso, com não julgueis para não ser julgado. Não queira atirar pedras nas pessoas, não queira culpar as pessoas, julgar as pessoas, sendo que nós, no caso, não estamos em condições de fazer isso. Nós não estamos em condições de atirar pedra em ninguém, sendo que estamos cheios de defeitos. Então, reparem que é uma continuação, não só a continuação aqui no livro, mas uma continuação desse raciocínio de olhar para dentro de nós antes de olhar para o outro. E aqui falando bem dessa questão do julgamento, porque nós fazemos isso o tempo todo. Antes da acusação, antes da ofensa, antes da briga, o que vai existir é o quê? Um julgamento. Se eu optei por brigar com aquela pessoa, por falar mal daquela pessoa, é porque eu julguei.
que ela estava fazendo algo de errado. Então, a própria fofoca, que é uma coisa às vezes ingênua, banal, né, ali, a gente tá aqui entre amigos e aí surge aquela fofoca. Se eu vou fazer uma fofoca de uma outra pessoa, é porque eu já estou julgando. É porque eu já estou falando assim, olha, fulana, você nem sabe. Fulana fez isso, assim, assim. Achei um absurdo. Então, eu já estou julgando aquela pessoa. Sendo que eu, provavelmente, tenho várias coisas que outras pessoas estariam falando de mim também. Então, por que não frear esse olhar sobre o outro e passar a olhar para dentro de nós? Até porque a gente sabe que não vai ser possível mudar o outro, né? A gente pode até tentar e pode até conseguir, mas em geral, a pessoa mais fácil, entre aspas, né? É mais difícil, mas também é mais fácil de mudar, somos nós mesmos, porque nós é que podemos ter controle sobre as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Então, aqui no item 11, o item 11, 12 e 11 e 12 são trechos dos evangelhos de Mateus e João. Ele fala assim: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. No item 12, então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. Lembrando que o adultério, antigamente, conforme as leis que regiam essa época, era algo terrível que a mulher passava, né? Então ela era julgada seriamente por isso e tinha uma penalidade aplicada a ela. Então ele fala que ela foi surpreendida em adultério e pondo-se de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, sempre muito sábio, né? Abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, reparem que, assim, além da questão da mulher, dela estar sendo adúltera e o que ia acontecer com ela, existe uma pegadinha, como a gente falaria hoje, né? Para Jesus. Então, assim, essa pessoa que vem aqui aparece para falar outras coisas, fala que é uma autoridade, fala que é o filho de Deus e pondo em risco muitas vezes o que os fariseus diziam, né? Então, sempre que eles tinham oportunidade, eles tentavam fazer uma pegadinha com Jesus, uma armadilha para ele, para ver se ao falar, ao defender, ele caía em contradição. Só que Jesus era muito sábio, muito sereno e não caía, né? Ele conseguia passar a mensagem dele, ele conseguia passar o ensinamento sem cair nessas armadilhas aqui dos fariseus. Então ele somente falou o seguinte: quem tiver algum pecado, quem tiver sem pecado, melhor dizendo, que atire a primeira pedra. E é interessante porque é uma frase, mas repleta de reflexão. Porque quando ele fala isso, a pessoa, ao mesmo tempo que ela pensa, bom, eu não posso jogar essa pedra, ela pensa também em todos os pecados que ela tem. E ela fala, gente, realmente, se eu fiz isso, como é que eu estou querendo julgar essa mulher?
E tudo bem, mas a lei de Moisés dizia isso, não se aplicava provavelmente para aqueles homens que estavam em volta, mas Jesus, justamente, ele não veio destruir a lei. É como a gente até já estudou aqui no próprio Evangelho. Jesus veio cumprir esses mandamentos. Jesus veio ensinar o amor. Ou seja, ele veio agora fazer com que a gente entendesse, a sociedade naquela época, entendesse o verdadeiro propósito de se praticarem as leis. E não só a lei pela lei. Então, aquela mulher que cometeu um erro, sim, de acordo com o que a lei dizia, ela agora seria lapidada porque estava escrito, e Jesus fala: é isso que vocês desejam? Mas será que vocês estão em condições de fazer isso com essa mulher? Porque vocês não têm pecado nenhum? Então, é realmente uma reflexão que nós temos que fazer. Porque quantas vezes nós estamos na condição dessas pessoas que querem apedrejar uma mulher adúltera? Fazendo uma metáfora, né? Que não é a mulher adúltera, é uma pessoa que está ali numa condição e eu tô só do meu lugar confortável falando: mas como é que pode? Fulano não deveria fazer isso, fulano merece a morte, fulano merece a prisão, fulano merece não sei o quê, fulano não merece perdão, porque o que ele fez não tem perdão. Será? E o que nós fazemos? Tem perdão? Nós podemos ser perdoados e julgar o outro? E aí no item 13, então agora vem o desenvolvimento de Kardec. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. E agora, no segundo momento, ele vai falar que o reproche, que é essa chamada de atenção a alguém, lançada a conduta de outrem, ela pode significar duas coisas, né? E por que ele fala disso? Porque o Evangelho é muito interessante, assim como toda essa literatura aqui trazida pelo Kardec, ela é muito bem feita porque ela vai nos guiando para um direcionamento que pode dar a entender uma coisa. E o próprio Kardec, sabendo disso, e a espiritualidade que estava guiando ele sabendo disso, faz questão de esclarecer. Ou seja, ele aqui vem dizendo que nós não podemos julgar o outro, que é errado julgar o outro, que a gente tem que primeiro prestar atenção em nós, antes de prestar atenção nas coisas alheias. E o que nos leva a esse pensamento? A pensar assim: então, peraí, eu tô vendo uma coisa errada e não vou falar nada? Porque Jesus disse que é errado julgar. Eu tô vendo que a pessoa está cometendo um erro, eu tô vendo que a pessoa está cometendo um crime e eu não vou fazer nada para impedir. E é onde ele fala: o reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. E aí depois na sequência ele vai dizer: o primeiro tá ok. Reprimir o mal é isso mesmo que a gente tem que fazer. Agora, desacreditar a pessoa cujos atos se criticam não tá certo. Por quê? Porque você não está tendo um objetivo maior. Aqui no Evangelho, a gente é falado muito sobre isso, né? Qual é a intenção? Mas quem vai sofrer mais? Quem é mais culpado? A sacola de qual está mais pesado, né? Depois que desencarnar, quem é que vai responder mais? Depende da nossa intenção, depende da intenção dos nossos atos. Quando ele fala em reprimir o mal e desacreditar a pessoa cujos atos se criticam, é justamente da intenção. Se eu estou fazendo algo, se eu estou julgando, se eu estou criticando uma pessoa porque ela está praticando mal, a minha intenção é corrigir, a minha intenção é educar. Então não cabe nessa parte de não julgais para não ser julgado. Mas quando eu estou na minha vaidade, no meu orgulho,
e eu apenas quero desmerecer o outro, eu cheia dos meus defeitos, eu do alto dos meus defeitos, eu estou querendo desmerecer e desacreditar o outro, aí sim é onde a gente pode aplicar o não julgueis para não ser julgado. Aí ele fala aqui, ó, o primeiro que seria reprimir o mal, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Então ele fala assim, inclusive, não é um dever do homem auxiliar o seu semelhante, e reprimir o mal não é uma forma de auxiliar? Importa, pois, não se toma em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Então, o que ele quer dizer com a letra mata e o espírito vivifica? Quando nós levamos tudo ao pé da letra, sem interpretar, sem aplicar a situações específicas, essa letra acaba que ela nos mata. Ela não serve para nada, ela nos prejudica. Precisamos entender o conteúdo, o espírito. Vocês já ouviram uma expressão assim? Tem que entender o espírito da coisa, né? Seria isso. O espírito vivifica. Então, quando nós entendemos o porquê que estamos fazendo aquilo, é que vamos conseguir crescer, é que vamos conseguir evoluir. Não é só ficar repetindo a palavra. Ah, tá, então eu entendi que eu não posso julgar para não ser julgada, então agora eu vou fazer vista grossa para tudo que está errado, para todo o mal que eu estou vendo. Não, não é isso que Jesus disse, não é isso que Jesus quer de nós. Ele acabou de falar que nós temos essa responsabilidade na ajuda dos nossos semelhantes. Então, que possamos aprender a discernir as situações e principalmente a discernir os ensinamentos de Jesus. Não é possível, para terminar aqui no último parágrafo, não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. O objetivo, a intenção, porque se você tem uma autoridade moral, a gente até falou disso já em outros estudos, naturalmente o que vai sair de você será genuíno. Se a sua moral já é elevada, a sua intenção acompanhará, será elevada também. Mas se eu ainda estou muito inferior, vibrando de forma inferior, se eu ainda estou muito na vaidade, no orgulho, dificilmente a minha intenção será boa. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta nas palavras de Jesus. Então vejam, pessoal. Então vejam que essa parte aqui em especial, ela simboliza muito essa preocupação que o próprio Kardec fala, que as palavras muitas vezes não têm importância, e sim a intenção que está por trás dela. No Livro dos Espíritos tem algumas questões, depois até deixo aqui na descrição como exemplo para vocês, que Kardec pergunta: mas e se isso fosse desse jeito? Se chamasse tal jeito, seria diferente? E a espiritualidade fala: pouco importa. Ou então a espiritualidade fala: vocês não têm vocabulário ainda para isso. Mas não se preocupem, porque o que importa é a intenção, é a evolução moral. E ele fala isso já nos conhecendo. A espiritualidade fala isso já nos conhecendo, sabendo que nós somos vaidosos, preocupados em falar corretamente, em mostrar que falamos corretamente, em ter as palavras certas, e tudo bem, não está errado querer falar corretamente. Só que não pode ficar só na superfície, não pode ficar só na aparência. E esse capítulo nos traz esse ensinamento do não julgueis
para não ser julgado. Ou seja, vamos prestar mais atenção naquilo que estamos fazendo, pensando na forma como estamos agindo, antes de julgar o outro. Vamos nos preocupar com o nosso crescimento, com a nossa evolução, para que quando formos julgar alguém, isso seja apenas para reprimir o mal, isso seja apenas para educar e não para, como ele fala aqui, desacreditar a pessoa cujos atos se criticam, tá, pessoal? Então, eu espero que esse estudo possa ter te ajudado na sua postura do dia a dia, né? Não sei se você está escutando pela manhã, se agora você vai ter o dia inteiro, né? Uma oportunidade aí de um dia inteiro para praticar isso, para na hora que você for fazer aquele comentário maldoso ou ter aquele pensamento maldoso, você fala assim: não, deixa para lá. Eu não tenho nada a ver com isso. Se a pessoa está fazendo errado, eu posso até dar um toque, eu posso até tentar ver se eu faço alguma coisa para ajudar, mas não no sentido de ficar falando mal, não no sentido de ficar criticando e julgando, porque eu tenho mais o que fazer. E eu tenho mais o que fazer é muito nesse sentido, né? Eu tenho mais o que aprender. Eu tenho mais o que olhar para mim e ver o tanto de coisas que eu estou fazendo de errado. E o mais interessante, às vezes, pessoal, é que é a mesma coisa. O que incomoda o outro, às vezes, é algo que nós fazemos também. Então, vamos tentar usar o outro como espelho, né? Se aquilo está me irritando, o que será que eu faço de parecido? Porque eu faço também. Eu estou aqui na Terra. A gente aqui na Terra, nós aqui, espíritos que estamos encarnados na Terra, nós estamos... temos um grau de evolução um pouquinho diferente uns dos outros, mas de um modo geral estamos nivelados. Então, o que eu tenho de errado? O que esse erro do outro me traz de oportunidade para eu me analisar, para eu me perceber e para eu tentar mudar, tá? Então, que nós possamos olhar por esse lado, que nós possamos sim estar atento aos outros no sentido de educar, de ajudar sempre, mas nunca no sentido da gente se achar o maioral, eu sou o maioral, eu sou o melhor e eu vou criticar o outro porque eu quero me sobressair, porque só eu posso atirar essa pedra, né? Então, nós vamos ficando por aqui, sempre fazendo esse convite para vocês olharem os outros estudos, para vocês acompanharem, lerem o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente faz, assim, esse estudo na sequência e nós voltaremos depois com as instruções dos Espíritos. Eu espero que vocês possam ter um bom dia, uma boa noite, que vocês possam praticar, evoluir sempre. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!